Os pastores trazendo uma informação muito importante para nós, que é o cartaz que está aí, a importância da escola bíblica para a vida do crente. Então serão duas etapas. Uma, ele já está conosco, que é o pastor Ebenezer. Eu já agradeço em nome de Jesus, porque sei que ele tem trabalhado muito ali na igreja, juntamente com o seu pai, o pastor Tomás Munduba, e tem sido um trabalho tremendo. Com certeza ele disse para mim que poderia não estar aqui, mas eu agradeço, não é, pela com certeza ele está conosco. Então eu fico feliz por isso. Então ele estará falando para nós sobre essa importância da escola bíblica, e na próxima semana o pastor Valdir Júnior estará também trazendo essa palavra para os nossos corações nesta noite. Eu quero passar nesse momento a palavra a ele, certo? Que Deus abençoe ricamente. Quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Primeiro, dizer da alegria de estar aqui retornando aos amados e dar uma informação que precisa ser dada acerca da gente ser tratado como irmão gêmeo, é que ele era gostado da natureza porque ele desabrochou muito novo, muito jovem. Como eu sou assim, que nem um bom vinho que só vai amadurecendo depois, hoje eu sou mais bonito que ele, não, nem tanto. Mas, amados, a segunda coisa, eu viria, estava marcado, mas nós estamos começando um projeto piloto em convênio com a Secretaria do Estado da Paraíba, no projeto do Programa Brasil Alfabetizado, do Ministério da Assistência Social. E já fazem 6 meses que a gente vem esperando a portaria do governo federal e vai sair por esses dias, mas é um prazo muito curto para a gente, até dia 9 de março para inscrever os professores, coordenadores e as turmas. Então a gente ficou com um prazo muito apertado. Eu precisei reunir o pessoal hoje para poder dar esse pontapé inicial. Eu queria que os irmãos orassem por nós por esse projeto. É a responsabilidade que nós temos de dar um testemunho, tanto às pessoas que vão ser alcançadas, quanto a o governo, porque isso vai ser uma coisa pública. Então a igreja está entrando num projeto piloto, em que o governo está nos dando essa confiança, né, está participando disso. E a nossa intenção é evangelizar. Os batistas são considerados o povo do livro, né? Eram chamados o povo do livro. Por isso a importância da escola bíblica. O índice de analfabetismo no nosso meio é 0,001%. E quem se converte sem saber ler e escrever, termina a história sem aprender a ler e escrever e poder ler a Bíblia. Né? E essa é uma das coisas fundamentais que nós temos, né? É uma das razões principais. Mas é importante, eu quero estar me atendo mais ao texto bíblico desse tema. Eu acho que o pastor Valdir vai estar trazendo o tema em si. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no Salmo 1. Salmo capítulo 1. Esse é um salmo que tem muito a ver com essa questão da escola bíblica, do ensino. Todos acharam? Nem deixa para projetar, não, né? Nem está projetando. Eu vou ler na NVI, não sei se é a mesma versão daqui, que diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. Nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, e tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva.
Por isso os ímpios não existirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Pai querido, fala o nosso coração a tua palavra, nós queremos ouvir a tua voz. Nesses breves minutos que tu possa estar sendo, e teu Espírito seja a voz a ser ouvida aqui, e que ele possa convencer, quebrantar, trazer novas decisões, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Existem ditados populares que nós conhecemos e citamos, ou lemos, que tem a seguinte frase na autoria: autor desconhecido. Vocês já viram esses ditados, né? Por que autor desconhecido anônimo? Porque ninguém sabe quem é, ou se perdeu, né, a autoria de quem era. Na França, por exemplo, existe um monumento em que todos os chefes de estados que visitam a França, eles vão a esse monumento e colocam uma coroa de flores, que é o monumento ao soldado desconhecido. Não tem nome, não tem existência, não tem nome, mas lutou na Segunda Guerra Mundial, e existe uma preocupação de, apesar de desconhecido, não ser esquecido. São duas coisas diferentes. O apóstolo Paulo, quando estava em Atenas, pregando no Areópago, ele começou a sua pregação a partir de um altar ao Deus desconhecido que os gregos tinham naquela cidade, no meio do panteão dos deuses greco-romanos, em que, na dúvida que eles não sabiam, colocaram um altar ali dizendo ao Deus desconhecido. E a partir desse monumento, Paulo pregou Jesus. Porque os gregos tinham a preocupação de, na dúvida, não conhecer esse Deus, que ele não esqueça. E a história conta isso, que anos antes de Paulo, Atenas passou por uma crise fortíssima, uma epidemia de doenças fortes. E a cidade invocou todos os deuses que eles conheciam, e a epidemia não foi curada. Até que os governantes disseram: pode ser que haja um Deus que a gente não conheça, vamos invocá-lo. E fizeram isso, invocaram um Deus desconhecido para que ele curasse o povo da sua doença, e houve cura, houve resposta. E na medida em que houve resposta, eles fizeram um altar a esse Deus desconhecido, em homenagem a ele. Mas os anos se passaram e esse Deus desconhecido foi esquecido. Depois de um tempo, de 20 anos, o novo governante de Atenas, passando pela cidade, conhecendo a região, viu aquele altar cheio de mato e disse: o que é isso aqui? E contaram uma história para ele. Ele falou: vocês estão loucos? Como é que vocês esquecem um Deus que cura a cidade? Se ele se irá contra a gente, ele vai destruir a cidade de novo. Vamos restaurar esse altar, vamos fazer um panteão de deuses e vamos colocar altar ao Deus desconhecido. E essa é a história daquele altar que Paulo viu e usou na sua pregação. Por que eu estou falando dessa questão de gente ser desconhecido, mas não esquecido? Porque o Salmo 1 não tem autor conhecido, ele é anônimo. O autor é desconhecido, nós não sabemos quem compôs o Salmo 1, mas nem por isso é um salmo que deve ser esquecido, porque o conteúdo desse salmo, esses 6 versículos aqui, eles são marcados pela profundidade, e você percebe que o tema central deles são as Escrituras Sagradas. O que o salmista está abordando aqui? O salmista destacou aqui a importância das Escrituras nos caminhos e destinos do ser humano. A importância das Escrituras nos caminhos e destinos do ser humano. Qual é a importância da escola bíblica? É saber que a palavra de Deus e como você a trata determina teu caminho e teu destino nessa vida e na outra. Por caminho, a Bíblia sempre ilustra caminho como sendo a conduta que você vive diariamente. Por destino, a questão final. Não quero me ater muito a isso, mas o tema da mensagem é esse: Escrituras Sagradas, caminhos e destinos.
caminhos e destinos. Amém, queridos? Amém. Se você olhar para esse texto, mantenha o texto aberto se puder, você vai perceber que o salmista, ele destaca 4 personagens aqui. Eu quero me meter rapidamente aí. Qual é o primeiro personagem? É aquele que aborrece as Escrituras. Qual é o caminho e o destino de quem aborrece as Escrituras? Primeiro, o caminho. Vamos começar pelo caminho e depois pelo destino. O salmista ele mostra que o caminho de quem aborrece as Escrituras aqui nesse texto é um caminho onde ele parece que mergulha fundo nas trevas, na prática do pecado. O salmista começa dizendo: feliz é o homem, quão feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho, ou não aprova o caminho dos, e não se roda dos escarnecedores. Então você parece ver que existe aqui um processo de decadência que vai acompanhando o ser humano que está longe de Deus. Quando você aborrece as Escrituras, você começa sendo ímpio. A palavra ímpio quer dizer alguém sem piedade, alguém que não se importa com as questões espirituais, alguém que vive a vida sem ligar para Deus e para as coisas de Deus. Ele começa se esfriando na fé, ele começa uma vida normal, mas indiferente a Deus. É ímpio, impiedoso, alguém que não tem vida com Deus. Mas a pessoa que é ímpia, ela termina afundando e torna-se pecadora. E aqui por pecador é aquele que pratica o pecado de forma contumaz, ou seja, aquele que faz do pecado um estilo de vida, uma prática normal na sua vida corriqueira. E as pessoas têm feito isso. As pessoas hoje praticam o pecado de forma corriqueira como se fosse algo absolutamente normal e aceitável. É só ver o programa Bobagem para Brasileiro Besta que você vê isso evidente. Você sabe qual é o programa Bobagem para Brasileiro Besta, né? BBB, Bobagem para Brasileiro Besta. O programa não tem nada, ainda leva o seu dinheiro e você fica rindo, né? Com isso. Você percebe que o pecado é algo normal. E tem igreja besta assistindo também, lamento, mas tem, infelizmente. Mas por que isso acontece? Mas o problema é que a pessoa que é ímpia ainda pode ser alcançada pelo Senhor. A pessoa que comete pecado também pode ser alcançada. O pior é o escarnecedor. Porque o escarnecedor é aquele que rejeita com convicção as coisas de Deus e ainda zomba as coisas de Deus e dos filhos de Deus. Esse é o escarnecedor, é aquele que zomba. Quem chega nesse estágio está a um passo do inferno. Então a Bíblia descreve que o caminho dessas pessoas é uma descida para as trevas. Qual é o destino de tais pessoas? Do ímpio, que se torna pecador, e de repente o escarnecedor. Os versículos 4 a 6 mostram o destino. Quando ele mostra também que o destino de quem aborrece as Escrituras é passar a viver uma vida inconsistente. O texto diz que os ímpios são como a moinha ou a palha que o vento leva. Na época da colheita, naquele tempo do trigo, as pessoas recolhiam a palha e por 2 maneiras elas faziam a separação do trigo e da palha, ou por triturando, ou por joeiragem, que era você botar no chão e fazer passar a palha e a peneira, ou por colheita. Isso era feito cortando a palha, e os pedaços eram lançados no ar de 2 maneiras: debulhando o trigo, quem aqui já fez isso com milho sabe como é que é isso aqui, ou joeirando. O que é que fazia então? Pegavam uma grande peneira, jogavam ao ar o trigo com a palha, o vento levava a palha e o trigo caía na peneira, né? E por que o vento levava a palha? Porque a palha não tinha nada, era inconsistente, era leve, o trigo tinha conteúdo. Então essa era a maneira que ele tinha, o sapão do vento. Então ele dizia que a vida do ímpio é como a moinha, é como a palha, não tem consistência, não tem conteúdo, é uma palha a ser cortada, triturada, lançada no fogo. Quem aborrece as Escrituras tem o mesmo destino em sua vida. Ele é consistente, ele vive uma vida sem direção,
uma vida sem propósitos, uma vida sem sentido, e é levado pela correnteza das circunstâncias. Ele vive uma vida sempre caminhando a passos largos para a autodestruição. Essa é a razão por que as pessoas se viciam. Cai na bebida, cai nas drogas, cai no sexo desenfreado, cai numa vida descontrolada. Porque quando você aborrece a palavra de Deus, você cai para um lado de autodestruição. E o texto termina dizendo: o caminho dos justos é a destruição. O destino dos ímpios é a destruição. Então esse é o caminho e o destino de quem aborrece a palavra. Se você realmente quer ter uma vida com Deus e consistente, a escola bíblica é o caminho. Mas a Bíblia fala de uma outra pessoa que está aqui, e ela está implícita. Quando o salmista diz: feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Eu falei dos ímpios até agora. Ela está usando quem como referência? Ela está usando a pessoa que anda segundo o conselho dos ímpios. Então essa é o caminho e o destino de quem desconhece a Escritura, embora tenha acesso a ela. Tem pessoas que estão na igreja, e eu digo estão na igreja porque nós temos que aprender a estar com a igreja. Mas há pessoas que estão só na igreja, mas não estão com a igreja. Porque embora conheçam a palavra, tenham a palavra na vida, não leem, não gostam e não conhecem. Não lê a palavra. Eu não vou me perguntar quantos que já leram a Bíblia pelo menos uma vez. Mas é fundamental que a gente conheça a palavra. E a pessoa que está aqui, o caminho da pessoa que desconhece as Escrituras, é porque ou você é influenciado pelas Escrituras Sagradas, ou você se permite ser afetado em seus pensamentos e ações pela palavra de Deus, ou você fatalmente vai ser afetado e vai ser influenciado em suas ações e pensamentos pelos amigos que não conhecem a Deus. Não tem meio termo nessa conversa. Ou um influencia você, ou você está sendo influenciado pelo outro. Então quando ele fala feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, é porque tem alguém infeliz na estrada que cometeu esse erro. E qual é o caminho dessa pessoa que desconhece a Escritura? Quando as Escrituras não afetam os pensamentos e atitudes, nós tendemos a ser influenciados por quem zomba a Deus. Nós paramos no caminho, ouvimos os conselhos de quem não conhece Deus, começamos a aprovar, ainda que secretamente, e de repente admirar os pecadores e os seus pecados cometidos. E queridos, não conta conversa. Quem assiste programas como o que eu acabei de citar, às vezes secretamente está admirando as pessoas que fazem aquilo e está aprovando o que está sendo feito. E ele diz que você não para aí, você termina se assentando na roda dos escarnecedores. Quando você se senta na roda de quem zomba do seu Deus, alguma coisa está errada. E qual é o problema dessa pessoa? Ela está sendo influenciada, ela começa a imitar a conduta de quem está no mundo. Eu vi cada coisa absurda na internet que eu não sei se eu não pensei que eu fosse ver para ver. Uma delas foi alguém me anunciar que vai ter o primeiro filme pornô gospel. A outra delas, eu permito dizer, tem um site, acho que deve ter saído do ar, as evangélicas mais gostosas do Brasil. Onde é que está indo? Feito por evangélicos. Para onde é que a gente está indo? Quem está influenciando quem nessa conversa? É esse perfil de pessoas que vivem admirando as coisas que o pecador faz e assentando-se na roda dos escarnecedores, que levam algo assim. Qual é o destino de pessoas assim, que seguem o curso desse mundo, que vivem uma vida superficial, que aprova e imita a conduta dos pecadores, achando que não é nada demais, não tem nada a ver, e o blá 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 é o mesmo desde que muda o mundo? Qual é o destino de pessoas assim? O salmista mostra diretamente isso, que a pessoa que anda assim, que desconhece a Escritura, ela vive uma vida inconstante.
Você vê que a Bíblia diz que a pessoa que é feliz é como uma árvore plantada. Mas quem não é feliz, quem não vive com a Escritura, ele é uma pessoa inconstante, é uma planta de raiz superficial, que não aprofunda para alcançar alimento. Jesus, na palavra do semeador, ele fala que uma das plantas caiu em solo pedregoso. E a planta, a raiz não pode pegar, porque quando ela tivesse areia em cima, havia solo embaixo. E quando o sol veio, ela secou e morreu. Quantas pessoas que se dizem crentes, se passar por um aperto como desse pastor do Irã, que foi 4 vezes instado a renunciar a sua fé em Jesus Cristo, e ele recusou as 4 vezes, e por isso está condenado à morte. E diz para todo mundo vir: ainda que eu morra, Cristo continua sendo o Senhor de tudo. Quem tem raízes superficiais não tem coragem de segurar uma fé assim. Por isso a importância de conhecer as Escrituras, de conhecer a palavra de Deus, de ter sua Bíblia. E o destino da pessoa, além de ser inconstante, ela vive uma vida insegura, ela vive uma vida infrutífera. Toda pessoa que diz que o pecado não tem nada a ver, observe a vida dela, ela não dá fruto. Toda pessoa que gosta de ser liberal nos costumes, ela não dá fruto. É só observar tudo. E qual é o destino de pessoas assim? Vão começar a viver dependentes do efêmero, do momentâneo, do prazer momentâneo, dos efeitos prazerosos momentâneos da droga, do sexo. Vai cair embarcando na mesma coisa do pecador. E infelizmente essas pessoas vão ser crentes na aparência, mas na prática vão estar agindo como pecadores. Como é que eu posso evitar isso? Amados, a escola bíblica, ela vai ensinar a palavra do Senhor, o que Deus espera de nós. A terceira pessoa que eu estou no texto, ela aparece principalmente aqui. Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Esse é o caminho e o destino de quem ama as Escrituras. Diga ao segundo lado: é preciso amar as Escrituras. É preciso colocar em prática com prazer as Escrituras. Amém, queridos? O salmista ele descreve o caminho de quem conhece e ama as Escrituras. Primeira coisa que ele fala: esse homem é feliz. Essa pessoa é feliz. Ele quebra aquela ideia de que felicidade é um conceito ou um ideal que eu vou ainda buscar atingir, e nem que para isso eu tenho que acabar meu casamento, eu tenho que acabar com a minha família, eu tenho que acabar com meus vícios e tal. Mas aquela pessoa é a pessoa, às vezes é sem futuro, mas eu sou feliz com ela, eu acho que eu vou ser feliz com ela, e embarca numa viagem que já está furado no começo e pensa que isso é felicidade. Isso é bobagem, na felicidade nunca. Se você não escolher com quem você vai se apaixonar, você vai entrar numa barca furada. Viu, moças? Viu, rapazes? Escolha primeiro quem vai se apaixonar, depois que se apaixone. Ah, pastor, eu só tenho uma tendência para a pessoa errada, é porque não escolhe. Se escolhesse aquela por caráter, não embarcava numa dessa, não é? Como é a vida da pessoa que é feliz? Primeiro, ela decidiu não se deixar influenciar pelo sistema do mundo. Ela não anda segundo o conselho dos ímpios. Ela não aprova, nem admira e nem imita os pecadores. Ela não se assenta na roda dos escarnecedores. Seu prazer é na lei do Senhor. Ela paga o preço de andar segundo o que o Senhor deseja. Aí a palavra de Deus mostra 2 coisas que Deus dá para ele. Se o pecador zomba de mim, se os escarnecedores me desprezam, Deus providencia para nós uma comunidade de justos. Está aqui no texto, né? Que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Deus providencia uma família de pessoas que tomaram a mesma decisão, para que ele não ande sozinho. E ainda mais profundo que eu acho, é que Deus providencia que o relacionamento com Ele seja algo privilegiado para você. O Senhor conhece o caminho dos ímpios, o Senhor aprova o caminho dos ímpios, o Senhor aprova o caminho dos justos, o Senhor se relaciona com aqueles que escolhem viver pela sua palavra.
Amém, queridos? Amém. Qual é o destino de pessoas assim? O salmista escreve aí: ele é como árvore plantada junto a ribeiros de água. Quando eu estava em São Paulo, eu morei numa cidadezinha chamada Santa Bárbara, que tinha a cachoeira mais alta, mais bonita de São Paulo, chamada Cachoeira do Capão Rico. E uma coisa que me chamava a atenção naquela cachoeira é que, antes de chegar na cachoeira, pelo menos uns 200 metros da cachoeira, é cercado de árvores plantadas junto do rio. E toda vez que eu olho para aquela cachoeira, eu lembro dela, eu lembro desse salmo. Primeira coisa que acontece: as árvores eram altas e densas, faziam uma copa e uma sombra que, por mais calor que tivesse ao redor, quando você entrava na sombra daquela copa, o chão era gelado, era frio. E era frio o lugar da cachoeira. E eu lembrei do salmo: árvores plantadas junto a ribeiros de água, folhas não caem, os frutos são dados, as raízes são fortes. As pessoas tiravam foto das raízes, aguentava uma pessoa. O cristão que anda segundo a palavra é como uma árvore plantada, é uma vida consistente, é uma vida em segurança, é uma vida que sabe para onde vai, sabe com quem vai e por isso vai. Aleluia. Amém. Amém, queridos? Amém. Por isso vai. É uma vida frutífera, ele dá fruto na estação própria. É uma vida em que a juventude espiritual vigora até a terceira idade. As folhas não caem. Posso ficar velhinho na aparência, mas o meu vigor é como de Caleb. Estou com 80 anos, mas estou com vigor de 40. Me dê a terra que eu vou lá e tomo tudinho, né? E é assim que é. Eu estava vendo agora uma história sobre Billy Graham, 93 anos de idade, acabou um outro livro agora, Como Terminar Bem. Como Terminar Bem, o Ministério e a Vida Cristã. Eu ouvi falar, mas acho que não é não. Tem alguma coisa assim, está bem lúcido. Escreveu um livro agora. Ele disse: eu não sabia que ia chegar a essa idade, mas com o mesmo vigor e convicção dos anos mais jovens que ele tem. Amados, quando você tem isso com o Senhor, teus relacionamentos são saudáveis com os irmãos. Teu relacionamento com Deus, ele é íntimo. O Senhor aprova o caminho dos justos. Já pensou você ter o controle de qualidade de Deus naquilo que você faz? Ser próximo naquilo que você faz? Eu não digo próximo apenas em questões materiais, não. Em tudo que você decidir fazer por Deus, ele vai dar certo, porque ele dá um aval. Porque ele conhece o teu caminho, ele conhece o teu coração. Mas você só vai conhecer o coração de Deus se amar. Amém, queridos? Amém. E por fim, sem querer me ater muito, é outro ponto que no coração Deus me deu, que eu estava vindo para cá, está nem escrito aqui. É que esse é um tipo de salmo chamado salmo messiânico. O que é um salmo messiânico? É um salmo que encaixa com a profecia do Messias. Isso me faz lembrar de Jesus. E o salmista, quando ele descreve o homem que tem prazer na lei do Senhor e não dos pecadores, você tem que lembrar que Jesus é esse homem por excelência. Jesus, ele não andou segundo o conselho dos ímpios, ele não imitou a conduta dos pecadores, ele não sentou no roda dos escarnecedores. Pelo contrário, eram os pecadores que assentavam-se aos seus pés para ouvir a sua palavra e para terem as suas vidas transformadas pelo seu amor e pelo seu sacrifício na cruz. Por isso, amado, ser um homem como esse, Salmo 1, é ser como Jesus Cristo. É ser como Cristo. E a vida de Cristo foi uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Ele disse: eu estou ligado ao Pai, o Pai está ligado em mim. Se você estiver ligado em mim, está ligado a mim e ao Pai. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E 4 mandamentos: esse que me ama será amado por meu Pai, e nós viremos e faremos a ele. Talvez não esteja, mas é mais ou menos isso, Estou lembrando agora qual texto. Faremos de morada. Um está ligado ao outro. E ele vai dizer em João 15: eu sou a videira, vocês são os ramos.
todo ramo que tiver ligado em mim, esse dá muito fruto. Para a glória de Deus Pai. Ele é a árvore plantada junto ao ribeiro de água, que é o Senhor. E o fruto, e nós somos os ramos ligados a Ele. E por fim, queridos, qual é o destino de Jesus em mundo? A Bíblia diz que Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. E Deus o exaltou soberanamente, e deu a Ele um nome, que é sobre todo nome, e ao nome de Jesus se dobre todo o joelho para a glória de Deus Pai. O destino de Jesus foi exatamente esse. Os pecadores podem não aguentar, mas Ele é o Pai, é o cabeça da comunidade dos justos. Ele é aquele que foi aprovado pelo Senhor. Ele se engraçou com o Senhor. E é somente quando nós recebemos Jesus no coração que nós passamos a amar a palavra, como Ele amava a palavra de Deus. É somente quando nós realmente colocamos o Senhor Jesus como no trono de nossas vidas é que nós aprendemos a amar o Senhor Jesus. Agora, nós não precisamos apenas ouvir Jesus apenas de púlpito. Nós temos que aprender de Jesus para que a gente possa imitar a sua conduta. Porque a pergunta que fica é: como ser esse homem do Salmo 1? Como eu vou conseguir amar a Escritura com a minha vida limitada? Olhe para Jesus. Aceite Jesus. Aprenda de Jesus. Imite Jesus. E aí, meu querido, escola bíblica para você vai ser uma paixão. Porque você sabe que na escola bíblica você vai se encontrar com Jesus. As Escrituras apresentam. Amém. Vamos ficar de pé. Salmo 1 tem um autor desconhecido, mas nem por isso deve ser esquecido, porque o Senhor conhece. E o Senhor conhecia, e ele conhecia o Senhor. O salmista mostrou a importância das Escrituras no caminho e destino do ser humano. Teu relacionamento com as Escrituras determina se você vai ser feliz ou não. Determina a tua conduta e o teu destino. Então, meu amado, se quiser realmente ter uma vida feliz, olhe para Jesus. Toda a palavra, aquele que cumpriu toda a lei, está hoje aqui dizendo: vinde após mim. Quem está cansado, quem está sobrecarregado, eu vou aliviar. E aprender de mim. Eu sou manso e humilde de coração. O meu jugo é suave e o meu fardo é. Amém. Glória a Deus. Nós cantamos a canção. Se você ainda tem tomado uma decisão ao lado de Jesus e agora deseja aprender mais de Jesus, Senhor, eu quero essa vida que foi descrita nesse salmo. Eu quero ser uma árvore plantada junto ao ribeiro de água. Você pode não ser a árvore, você vai ser o ramo ligado a Jesus, que é a árvore por excelência. Alguém que deseja realmente vir a Jesus, conhecer essa vida feliz que Ele tem, levantando as mãos onde você estiver. Eu quero orar por você nesse instante. Alguém aqui que deseja isso? Não tenha medo nem vergonha, não, porque Jesus morreu na cruz por você. Isso foi um ato público. Ele disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu vou confessar diante do meu Pai que está nos céus. Se deseja, levanta a mão, eu quero orar por você. Fazer uma oração por você.
entrou aqui está afastado dos caminhos de Deus, esfriou na fé, percebeu que a vida não estava bem firmada, mas deseja voltar para o Senhor, para os braços do Pai, para o lado de Jesus. E quem sabe você está passando por tudo, você tem que ser hoje. Você deseja voltar para o Senhor. Levanta as mãos, eu quero orar com você nesse instante. Tem alguém aqui nessa posição que deseja voltar ao Pai porque tem saudades de ter aquela presença dentro do seu coração, da sua vida, do seu quarto, da sua casa. Alguém aqui assim tem vivido a vida sem sentido, não tem sido feliz lá fora, tem saído da igreja porque percebeu que a igreja tem pouca graça, mas lá fora percebeu que o mundo não tem graça nenhuma e quer voltar a sentir a graça do Senhor na sua vida. Alguém deseja isso? Levantando suas mãos, eu quero orar por você nesse momento. Amém. Deus abençoe. Gratidão, Senhor, pela Tua palavra, pelo privilégio que nós temos, diferente de outros irmãos em outros lugares, como na igreja perseguida, de ter a Tua palavra pertinho de nós, inteira para nós nos alimentarmos dela. Nos ensina a dar valor a isso, a amar isso, a amar a escola bíblica, onde a Tua palavra é exposta.